Olá pessoal, então voltamos aí, vamos falar sobre a polaridade das moléculas. Gente, um comentário. Muita gente confunde polaridade da ligação e polaridade da molécula, são coisas diferentes. Então eu posso ter moléculas apolares, mas que possuem ligações que são polares. Então uma coisa é falar de polaridade da ligação. Outra coisa é falar de polaridade da molécula. Tudo bem? Então vocês vão entender melhor por que disso aí. Bom, a gente tem numa molécula, né, a gente pode ter mais de uma ligação covalente, tá? Que é o caso, por exemplo, do dióxido de carbono. No CO2 a gente tem o quê? Uma ligação dupla, carbono-oxigênio, e do outro lado a gente tem outra ligação dupla, carbono-oxigênio. Então são duas ligações duplas. E as duas ligações são polares. Então a ligação C com O é uma ligação polar. E lembra que cada ligação que é polar, ela tem associada a ela um vetor que se chama vetor momento de dipolo elétrico, ou simplesmente momento dipolar. Certo? Nesse caso eu coloquei, como a maioria das pessoas colocam, né, do positivo para o negativo. Então não tem problema. Tá? Então eu tenho aí o carbono com oxigênio, o polo negativo é o oxigênio, o polo positivo é o carbono. Então eu tenho um vetorzinho que vai de dentro para fora. Tudo bem? E do outro lado eu tenho outro vetor, que é igual, mesma intensidade, eu digo, né? Um módulo ele é igual, certo? A direção, né, é a mesma também. Lembra que a direção é paralelo ao eixo internuclear. Então é a mesma direção, é 180 graus um em relação ao outro. Muda só a direção. Esses dois vetores têm a mesma intensidade, certo? Tem a mesma direção, muda o sentido. Um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. O que acontece? Um anula o outro. A soma vetorial dá zero. Então a gente fala que o momento de dipolo resultante, né, o momento de dipolo elétrico resultante vale zero. Se isso acontecer, gente, a molécula ela é apolar. Então, se os vetores se anulam, a molécula é apolar. Ah, mas as ligações são polares. Sim. Mas essas duas ligações, né, por terem momentos dipolares, né, com mesma intensidade e sentidos opostos, vai ter uma soma vetorial que é igual a zero. Isso vai gerar uma molécula apolar. Então, quando eu penso na molécula, eu tenho que pensar em tudo, no conjunto. Todas as ligações eu tenho que considerar. Ok? Agora, se a gente pega a molécula que está do lado aí, que é o HCN, né, o cianeto de hidrogênio. Eu tenho duas ligações que são polares. Tudo bem? H com C é polar, são átomos diferentes, portanto eletronegatividades diferentes. O polo positivo está no hidrogênio e o negativo está no carbono. E a outra ligação, C com N, é uma ligação tripla, certo? É uma ligação, né, que tem um alto valor de momento dipolar. A gente viu lá, né, no módulos anteriores. Essa ligação C com N tem o polo positivo no carbono, o polo negativo no nitrogênio. No caso, os dois vetores vão, né, para a direita, como vocês estão vendo aí, certo? Então, eu tenho vetores que são, primeiro, diferentes intensidades. Mesmo que um estivesse indo para a direita e o outro estivesse indo para a esquerda, um não iria anular o outro. Então, é uma coisa que a gente tem que, né, tirar como conclusão. Se os ligantes, se os átomos que estão ao redor do átomo central, se eles são diferentes, eu não vou ter momentos de dipolo elétricos com a mesma intensidade. Tudo bem? Então um vai ser mais, o outro vai ser menos intenso. Então não tem como um anular o outro mesmo que eles estejam em sentidos opostos. Mas nesse caso não. Nesse caso os dois vetores vão para a direita. Então eles se somam. E isso acaba gerando o quê? Uma resultante que é diferente de zero. Se a resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Ah, mas eu tenho que saber quanto que é. Eu tenho que somar esses dois vetores e ver qual que é o valor numérico. Não, isso não é necessário. Eu tenho que saber o seguinte, pessoal. Eu tenho que saber se é zero ou se é diferente de zero, ok? Se vale zero, se vale zero, significa o quê? Significa que a molécula é apolar. Tudo bem? Se não é zero, não precisa saber o valor, quanto que é, né, o valor em debye, não precisa saber. Só saber se é zero ou se é diferente de zero. Se eu sei que é diferente de zero, se os vetores não se anulam, né, então a molécula é polar com certeza. Tudo bem? Ou eu posso pensar
também da seguinte forma. Bom, a molécula do CO2, ela é uma molécula que é simétrica. Certo? A molécula do CO2 é uma molécula que é simétrica. Então, o que você tem do lado direito, você tem igual do lado esquerdo, as mesmas ligações e o mesmo tipo de átomo. Tudo bem? Já a molécula do HCN, ela é assimétrica. O que você tem de um lado e o que você tem do outro lado são coisas totalmente diferentes. Certo? Então, moléculas, para serem apolares, elas devem ser simétricas. Ok? Qualquer assimetria que eu tenho, qualquer coisa que comprometa a simetria molecular, vai gerar uma molécula polar. Tá? Então, molécula polar é sinônimo de molécula assimétrica. Tá? E molécula apolar é sinônimo de molécula simétrica. Tudo bem, gente? Bom, aí eu tenho mais outros dois exemplos. No caso do metano, como eu tenho um tetraedro regular, todos os átomos são iguais, os átomos ligantes, eu digo, tudo bem? Então eu tenho 4 ligantes, esses 4 ligantes são iguais entre si, certo? Então eu tenho o carbono como átomo central, os 4 ligantes são iguais entre si, e isso é um tetraedro regular, tudo bem? Então, se eu pensar, né, vou tentar desenhar um tetraedro aqui, ó. Tudo bem? Dá para entender aí, ó. Se eu pensar que cada hidrogênio ocupa um dos vértices do tetraedro, isso é um tetraedro regular, todas as ligações são idênticas, todas as distâncias entre o carbono e o hidrogênio também são idênticas. Isso é uma molécula perfeitamente simétrica, certo? Se isso é uma molécula perfeitamente simétrica, esses vetores todos, eles se anulam. Então a resultante é zero, gerando uma molécula apolar. Já a molécula de amônia, pessoal, a molécula de amônia ela tem um par de elétrons livre sobre o nitrogênio. Tudo bem? E esse parzinho de elétrons, ele vai gerar assimetria. Então aqui eu tenho, né, um parzinho de elétrons, certo? E esse par de elétrons, ele vai gerar uma assimetria na minha molécula. Então eu vou ter 4 nuvens eletrônicas. Eu vou ter as 3 ligações, fora essa nuvem eletrônica aqui, que corresponde ao par eletrônico livre. Tudo bem? Então, se a gente considerar a geometria dessa molécula, eu tenho aqui vetores, né, que estão apontando aqui para cima, ó, certo? Mas eu não tenho uma componente vetorial para baixo que possa anular esses vetores. Então, com certeza, essa resultante vai ser diferente de zero. Isso não é uma molécula simétrica, ok? Então, essa molécula com certeza é polar. Então, a amônia é polar. Tudo bem, gente? Bom, eu tenho outros exemplos aqui. Ó. Esse aqui é foto da minha lousa de novo, né? Então, aqui, no caso do CO2, vocês estão vendo que eu tenho 2 ligações duplas, certo? Eu tenho um vetor aqui, certo? Aqui eu coloquei na direção da IUPAC mesmo, né? No sentido da IUPAC, que é do negativo para o positivo. Tá vendo? Ó, esses 2 vetores têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, então ele se anula. Tá? Então o Mi1 e o Mi2 eles se anulam, gerando o quê? Uma resultante igual a zero. Então isso aqui é uma molécula apolar, por ser uma molécula simétrica. Certo? Já essa outra molécula aqui, ó, eu tenho o momento de dipolo do carbono para o nitrogênio e o momento de dipolo do nitrogênio para o carbono, e eu vou ter essa resultante aqui. Ó. Se eu somar o Mi1 com o Mi2, eu vou ter um valor diferente de zero. Por curiosidade, esse valor é 2,98 dBi. Então ela é polar, com certeza. É só pensar que se os ligantes que estão ao redor do átomo central são diferentes, não tem como ser uma molécula apolar, porque eu vou gerar uma assimetria na minha molécula caso eu ligue átomos diferentes no carbono. Então não tem como ser uma molécula apolar justamente por não ter simetria, certo? Bom, aqui eu fiz também, ó, a molécula do SO3,
ela possui todas as três ligações idênticas. Todas as três ligações são idênticas, certo? Então eu vou ter aqui, ó, esse vetor, mais esse vetor, mais esse vetor, que são todos idênticos entre si. Tudo bem? Aí coloquei, né, do oxigênio apontando para o enxofre. Se a gente fizer a soma vetorial, né, lembra daquela regra que vocês aprendem lá na física, né? Regra do paralelogramo. Então, ó, pega isso aqui, ó, aí eu faço uma setinha. Opa! Faço uma setinha, era para ser pontilhado. Para cá, ó, certo? Então eu tenho essa setinha aqui, essa aqui, que são os três vetores que vão ser somados. Tá? Então, ó, tá? Então, ó, esse aqui cancela esse aqui, tá vendo? Esse aqui cancela esse aqui também. Então eu vou ter uma resultante igual a 0. Agora, essa molécula aqui de baixo é trigonal também. Só que aqui eu tenho um ligante que é diferente. Tá vendo? O oxigênio é diferente dos hidrogênios que estão aqui, ó. Então, o SO3 é uma molécula perfeitamente simétrica, porque as três ligações são idênticas. Os três ligantes são iguais entre si. São 3 oxigênios. E eu não tenho pares de elétrons livres. Então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas, e as 3 nuvens eletrônicas, elas estão com os 3 ligantes que são idênticos entre si, 3 ligantes iguais. Agora aqui os ligantes não são iguais, eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Então os vetores, eles vão ser diferentes. Aqui eu tenho um vetor que aponta para baixo, tudo bem? Aqui eu tenho mais 2 vetores que apontam para o hidrogênio. Certo? Vocês viram também no pontilhado aí, ó, se eu colocar, tá vendo? Os 2 vetores aqui e fizer a soma, eles não se anulam, né? Porque os 2 estão para baixo, então a resultante aqui, ó, só por curiosidade, 2,33 dBi é uma molécula polar, por ser assimétrica, certo? Bom, mas será que eu preciso fazer todo esse negócio de soma vetorial, né? Eu mal sei física, nem lembro como faz soma de vetores. Então, tem uma regra prática. Você não precisa ficar fazendo essa soma vetorial. É claro que se numa prova escrita, por exemplo, eu perguntar por que uma molécula é apolar, qual é a sua explicação? Os vetores, momento dipolar, eles se anulam. Né? A resultante, né, dos vetores, o momento dipolar resultante é igual a 0. Também a soma vetorial dá 0. Essa tem que ser a sua explicação. Então tem que usar a explicação física, mas a gente pode usar aí, né, uma macete, vamos dizer assim. Uma regrinha prática que vai ajudar um pouco vocês aí, ó. Tá? Deixa eu tirar essa tinta aqui, ó. Pronto, essa é a regra que vocês vão usar. O número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é igual ao número de ligantes. Então a molécula é simétrica. Isso é uma molécula polar, com certeza. Tudo bem? Se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de ligantes iguais, aí a molécula vai ser polar, vai ser uma molécula assimétrica. Tá? Então eu posso usar essa regrinha aí. Então vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu tirar essa aqui, ó. Eu tenho aqui quantas nuvens eletrônicas? O nitrogênio, ele tem as 3 ligações covalentes, certo? São 3 nuvens aqui, mais o parzinho de elétrons livre que está aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Só que eu tenho apenas 3 átomos ligantes. Então o número de nuvens é igual a 4 e o número de ligantes é igual a 3. Então isso é uma molécula assimétrica, portanto ela é polar. Agora se a gente pega aqui o metano, tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas e eu tenho 4 ligantes e esses ligantes são todos iguais entre si, são 4 hidrogênios. Então o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes iguais. É uma molécula
perfeitamente simétrica. Isso é uma molécula apolar. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó, vamos voltar. O número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes iguais. Isso é uma molécula simétrica, portanto, é uma molécula apolar. O número de nuvens eletrônicas é diferente do número de ligantes iguais. Então, portanto, isso é uma molécula apolar. Bom, agora só para a gente relacionar geometria molecular com a polaridade. Tá? Rapidinho aqui, ó, vamos fazer essa associação. Ó. Moléculas lineares. Quando todos os ligantes são iguais, então as moléculas são apolares. Tudo bem? Eu posso explicar usando aquela regra? Posso. Aqui eu tenho duas nuvens eletrônicas e eu tenho dois ligantes iguais, certo? Duas nuvens eletrônicas, dois ligantes iguais. O número de nuvens é igual a 2, número de ligantes iguais é igual a 2, só pode ser apolar. Tudo bem? Então, exemplo aí, o CO2 e o hidreto de berílio. Agora é o seguinte, os ligantes são diferentes. Então, eu tenho duas nuvens eletrônicas, duas ligações para cada lado do carbono. Tudo bem? Só que os ligantes não são iguais. Então, aqueles vetores lá que vão aparecer, que são os vetores momento de dipolo elétrico, eles também não vão ser iguais, certo? Então, aí você pegar, né, o sulfeto de carbonila, que é essa molécula que está na direita, e o cianeto de hidrogênio que está na esquerda, eles são polares. Tudo bem? Vamos para as angulares. Todas as angulares são polares. Todas. Por quê? Por conta dos pares de elétrons livres. Então, se a gente pegar a água, né, a água ela tem dois pares eletrônicos livres. Então, eu vou ter quatro nuvens. Eu vou ter quatro nuvens eletrônicas. Se eu tenho quatro nuvens eletrônicas e apenas dois ligantes, aquela regrinha que eu falei para vocês, ó, aqui tem uma, peraí, aqui tem uma nuvem eletrônica. Estou apanhando essa caneta aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui de novo a caneta. Pronto, ó. Eu tenho uma nuvem eletrônica. Caramba. Eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, certo? Eu queria pintar, mas acho que não vai dar. Deixa assim mesmo. Ó. Tem uma nuvem eletrônica aqui, certo? Uma aqui. E a outra, certo? Aí onde eu fiz esses negócios parece uma orelhinha, né? São as duas nuvens eletrônicas. A mesma coisa o enxofre, vai ter essas mesmas duas nuvens eletrônicas aí, certo? Então, sempre quando a geometria for angular, eu vou ter par de elétrons livres. O par de elétrons livres, eu posso pensar assim, é uma nuvem eletrônica que não tem ligante. Então, essa molécula não tem como ser apolar, ela vai ter uma assimetria. Então, todas as angulares são polares, sem exceção, certo? As trigonais planas. Se todos os ligantes forem iguais, as moléculas são apolares. Tá? Então, cloreto de berílio, o trióxido de enxofre, você vai ter aí, ao redor do átomo central, três ligantes iguais. Então, são três nuvens, três ligantes iguais. Por isso que é apolar. Agora, você troca aí, ó, um dos ligantes. Então, peguei aí o formaldeído, que é o da direita. Tá? O formaldeído, ele tem o oxigênio, tá, que está na direita, e tem dois hidrogênios na esquerda. Os ligantes são diferentes. Então, não tem como eu ter ligantes iguais. Os ligantes são diferentes. Tá? Então, aí a molécula é polar. Então, aquela regrinha é válida. Né? Tenho três nuvens eletrônicas, mas só dois ligantes são iguais entre si. Tá? Aí você tem o cloreto de carbonila também, ó, certo? A molécula do fosgênio aí também é polar. Gente, as piramidais. As piramidais sempre têm par de elétrons livre. Então, se você pegar, lembra que eu falei lá da geometria, né? A geometria piramidal, ela é uma geometria muito comum para átomos, né, da família 5A. Então, quando a sua molécula tem um átomo central, que é da família 5A, é comum essa geometria piramidal, certo? Por conta desses átomos fazerem três covalentes e ainda restar um par de elétrons livre. Tá? Deixa eu tentar a última vez aqui, ver se eu consigo usar essa caneta.
caneta. Ai, não dá certo. Sem caneta. Então imagina aí, ó, na parte superior do nitrogênio, você tem aí um par de elétrons livre, tá? Então, na parte superior do arsênio aí, tudo bem? Na parte oposta de onde estão as ligações, você tem também a par de elétrons livre. Então, por ter par de elétrons livre, a gente não tem como ter uma molécula simétrica. Então, todas as piramidais são polares. Tudo bem, gente? As tetraédricas, aí vai depender. Tetraédrica, se todos os ligandos forem iguais, ela vai ser apolar, porque aí cai naquela regra. São 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes iguais entre si.